Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre o movimento no mercado de leilões com as instituições primárias. Estou considerando as instituições normais, entre aspas, quer dizer, bancos normais, não aqueles que têm prerrogativas especiais, taxas especiais, que são formadores de mercado, etc, etc. Porque essas instituições vão ter aí um volume aproximadamente de 10% do que tem o mercado como um todo. Então eu não estou colocando na análise, porque muitas vezes essas instituições elas traçam outros caminhos, né? Então como eles têm outras prerrogativas e tem também outras funções, a gente não vai considerar muito esses bancos na análise, né? Itaú, BTG e tal. Mas aqui estão todos os outros, tá? Então vamos ver sobre a NTNB 2024, Tesouro IPCA 2024. É o que paga juros, tá? Não existe tesouro que não pague juros no atrelado ao IPCA no mercado institucional. Então, lá em julho, 1 milhão de papéis ofertados, depois caiu para 500 mil. E vamos observar o movimento da taxa até novembro agora, certo? Então, e atentar para o volume financeiro. Realmente houve uma redução muito grande ali em finalzinho de agosto, porque em agosto foi um mês meio ruim para o Tesouro, que os investimentos não andaram bem. Acho que novembro vai ficar meio parecido com agosto, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, as taxas não estão andando de uma maneira boa para quem já tem os papéis, mas para quem vai entrar tá bom. Então, veja aqui que em agosto caiu, mas depois recuperou e manteve uma boa linha mesmo com taxas menores. Então, veja que quando o Tesouro IPCA 24 estava aí próximo de 3% no papel, o volume financeiro era de 2 bilhões de reais no papel. Tá? Agora vamos ver os leilões mais recentes. Então aqui nós temos do finalzinho de agosto para cá, que foi o leilão mais fraco, com 832 milhões de reais. Veja que aqui a taxa só fez cair, ó, até o dia 5 de novembro, que é o leilão mais recente nesse papel. E 2,08%. Já, já uns dias depois do papel ter batido 1,99, certo? Que foi a mínima, é a mínima por enquanto. Veja aqui que o volume financeiro é de 2 bilhões e 500 milhões de reais. É o maior volume desse período, desde que a Selic começou a cair. Por isso que eu coloquei do dia 30 em diante, que é para mostrar, pegar esse movimento, todo esse movimento de queda da Selic até o momento, certo? Eu vou sempre agora, quando eu fizer os comentários sobre o mercado institucional, sobre os tubarões, eu vou sempre mostrar, vou fazer mais uma coluninha e mostrar essas linhas aqui, certo? Para a gente ter uma comparação no tempo de tudo, tanto do que foi ofertado, e notem que o Tesouro oscilou aí entre 500 mil e 750 mil papéis ofertados de agosto para cá. Em julho ofertavam 1 milhão de papéis, certo? Mas o que interessa é o volume financeiro, que paulatinamente está subindo. Isso eu acho muito interessante da gente observar. Eles estão colocando mais dinheiro mesmo com uma taxa baixa. Então, uma coisa que dá para tentar pegar é que essa reação tão ruim do mercado aos leilões ou ao comunicado da ata do Copom, da ata completa, ou com relação ao que está acontecendo no mundo judiciário, eu acho que tudo influencia um pouco, mas parece uma crise. Eu vou tentar falar devagar assim para não chocar muito, certo? Mas a gente também pode interpretar isso. Isso é uma interpretação livre, tá? É uma opinião, certo? Não quer dizer absolutamente nada. É só a opinião do youtuber que gosta de conversar com vocês
sobre o Tesouro Direto e o mercado de juros. Me parece muito que essa reação exagerada é até proposital, ou, por assim dizer, uma crise fabricada, né? Porque aumentou o volume financeiro aqui nessa taxa, então parece que eles estão pegando o que podem agora, certo? Bem como 87% de compra. Em geral, vejam aqui, ó, esse percentual é menor. Aqui foi 84%, mas o que foi ofertado foi 500 mil, lá em 10 de setembro. E vejam que antes, ó, aqui a Selic ainda estava em 6,5%. Vejam que o percentual de compra do que era ofertado era bem menor. Claro, a oferta era um pouco maior, certo? Mas o volume financeiro também era menor. Então, gente, eu tenho essa leve sensação, muito subjetiva, tá? Não quer dizer absolutamente nada, mas é de repente uma coisa para a gente pensar. Será que esse salto de 1,99 para 2,08 não foi para justamente o mercado exagerou, carregou demais nas tintas da entre aspas, crise, para justamente poder se posicionar mais nesses papéis, certo? Vamos ver o que aconteceram com os outros. Bom, aqui então é o papel Tesouro IPCA+, com juros 2028. Esse aqui é o famoso meio da curva, tá? É onde os investidores institucionais que gostam do mercado de juros é onde eles investem mais, certo? Quando eles gostam do mercado de juros, quando eles estão apostando na queda de juros, é aqui que eles investem mais, tá? E tem coisas interessantes também, porque a gente observa nesse papel aqui, ao contrário do 24, que o 24 ele também atende aos compromissos que as instituições têm com a sua clientela nos fundos, né? Então isso também a gente tem que lembrar. A gente vê aqui que lá por setembro houve uma queda bastante intensa no interesse por esses papéis. Olha aqui o volume financeiro, ó, caiu bastante, ó, lá em final de julho, 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bilhões no comecinho de agosto, e de lá para cá cai bastante. Olha aqui, ó, com a taxa a 2,5, o volume financeiro está dos mais baixos da série do período, né? Não chegando a 400 milhões de reais, chegou a 311 milhões, que foi o período mais baixo. Vamos ver qual foi a data, 10 de setembro. E no dia 5 de novembro, que é a última data que nós temos aqui de leilão, foi realmente bastante pouco. Então, o que dá para entender? Dá para entender que a maioria dos investidores institucionais não está acreditando muito, reduziu bastante, não deixou de fazer aporte, mas reduziu bastante os aportes na metade da curva, certo? Agora nós vamos ver para o 35. Bom, aqui apesar de ser o papel preferido por muitos de nós para aposentadoria e projetos de longo prazo, faculdade dos filhos, por exemplo, ele, junto com o Tesouro IPCA mais 2055, estamos falando de mercado institucional, é o patinho feio. Esses dois são os patinhos feios, porque são os papéis menos comprados. Vejo que apesar de terem as melhores taxas das NTNBs, o volume financeiro aí raramente passa de 300 milhões de reais. Então, o que está acontecendo agora, que é o último leilão aqui, dias, vamos ver se foi 5 ou 7? 5 de novembro. Aqui no 35, 146 milhões, quer dizer, muito pouco, muito pouco. Houve aqui, em meados de outubro, um interesse maior no papel, chegando aí a 300 milhões de reais, mas nada muito impressionante, certo? Isso aqui também tinha acontecido em setembro. Talvez no leilão de meio do mês, talvez melhore um pouco o interesse por esse prazo aqui. Isso pode também estar relacionado ao movimento nas carteiras previdenciárias, porque tem muito fundo de previdência, né,
estão nos principais grupos aí de detentores da dívida pública brasileira, então pode ser mais procura por previdência privada, pode ser que aumente um pouco a demanda por esse papel. Mas eu acho que vai continuar sendo patinho feio, viu? Acho que não vai chegar a movimento de 400 milhões como acontece no 28. E os 55 para finalizar, vamos baixar aqui para vocês. Aqui, ó. Realmente ali, ó, entre 150 mil e 100 mil papéis ofertados em cada leilão. Aqui o volume até chegou aqui em agosto, chegou a 400 milhões, mas teve meses que foram apenas 30 milhões. Isso aqui chega a ser quase troco para essas instituições, né? E agora, em novembro, esse último leilão aqui, taxa de 3,3, 87 milhões, um volume bem pequeno. Nas primeiras vezes que eu comecei a falar dos tubarões, o volume de interesse na ponta mais longa da curva de juros, que é essa aqui, ficava aí nos 10, 15%, olha ali, ó, 11%, como eu falei. Houve alguns momentos de exceção, como por exemplo aqui comecinho de agosto, em que houve um interesse muito grande, mas não passa um pouquinho da metade, né? Então, pessoal, em conclusão, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que no 24 o interesse está a todo vapor. Isso eu não tenho dúvida. E até não sei se não houve aí um certo exagero na reação do mercado para justamente melhorar um pouco essa taxinha e eles poderem entrar com 2,5 bilhões, tá? Essa é a minha primeira impressão. Sobre o 28, eu acredito que realmente os números estão mostrando um menor interesse, como a gente vê aqui no volume financeiro que está se mantendo nos níveis baixos da série. E com relação às pontas longas, o 35 e o 55, bom, sobre esses papéis, eu acredito que a demanda maior seja nos fundos de pensão, e conforme houver a necessidade de mais procura por esse produto, enfim, eu acho que aumenta um pouco, mas tradicionalmente são os papéis que o Tesouro vende em menor volume e o mercado também demanda menos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.